Olá, amigos do CRE. Estamos mais uma vez prontos para refletir em mais uma mensagem de Jesus, sempre seguindo nosso Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Hoje é o número 136, que tem o título de Vitória Real. Foi inspirado em João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus nos diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa primeira frase já nos faz refletir sobre ânimo. E nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos, onde Kardec está falando sobre a reencarnação, e na pergunta 134 ele questiona a espiritualidade. O que é a alma? E eles respondem: é o espírito encarnado. Nós, né, nessa encarnação, somos almas. E aí é interessante que a gente vê que então a alma é a vida, é a vitalidade, é o ânimo. Porque em muitos lugares nós vamos achar como sinônimo ânimo e alma. É a fé, é a força, não é? É a coragem. E nós vamos refletir também que Jesus diz essa frase, essa recomendação, não numa situação boa e tranquila, que aliás a sua passagem foi sempre de muita dificuldade, de muito sacrifício. Ele está nos dando essa recomendação já no final da sua trajetória na Terra. Então, ele está querendo dar ânimo para os seus discípulos e para nós, não é? Nos dias de hoje. E ele então nos diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas aí nós vamos continuar analisando que ele venceu o mundo porque ele tinha uma estreita ligação com o Pai. Isso ele fala, não é? Em inúmeras passagens ele diz: eu e o Pai somos um. Então, dessa forma, ele conseguiu vencer. E aí, voltando à nossa passagem, João, capítulo 16, versículo 33, então ele está no final da sua trajetória. Ele sabe que os sofrimentos vão aumentar muito. Ele já está antevendo o Calvário. Ele está sabendo que ele vai ser injustiçado, que ele vai ser incompreendido, que ele vai ser traído e finalmente crucificado. E mesmo assim, o que ele nos diz? Tenham bom ânimo. Então nós vemos que para ter esse ânimo, não é preciso que a situação esteja um mar de rosas. Não é? Jesus nos dá essa possibilidade, não é? De nós termos ânimo, força, coragem, enquanto enfrentamos as adversidades. Não é? Ele sabia também que os seus discípulos iriam se dispersar, mas ele não se sentia só, porque ele estava com a estreita ligação com o Pai. Então, eu acho que essa lição, ela tem várias lições para nós, não é? E, inclusive, ela nos remete à questão do medo, à questão da falta de ânimo, né? Porque em outra passagem parecida com essa, não é? Jesus fala isso: não tenham medo, tenham ânimo, né? Eu vos aliviarei. Não é que aqui é interessante também que ele não diz que ele vai tirar os obstáculos do nosso caminho, mas que ele vai nos trazer alívio, desde que nós tenhamos também com ele essa mesma ligação que ele tem com o Pai. E voltando também um pouquinho ainda à questão do medo, não é? A gente às vezes se priva de várias situações, então não vou fazer isso porque eu tenho medo. Mas a irmã Cidifo, no Escutando os Sentimentos, ela fala sobre várias emoções que curam. Ela
fala sobre várias emoções, inclusive sobre o medo. Então, o medo, ele na verdade tem um lado positivo, porque o medo é um alerta, não é? O medo é um sinal assim, devemos ter cuidado. Mas apesar do medo, nós podemos tentar diminuir esse medo e enfrentar as situações. Então é isso que nós podemos ir verificando, não é, nessa lição, através dessas orientações de Jesus, não é, para enfrentarmos esses desafios, a solidão, não é? E além disso, se nós conseguirmos ter ânimo, né, e não ter muito medo, nós conseguimos nos ligar com a espiritualidade maior, com a espiritualidade positiva, alegre, não é? Porque o medo, que já fica quase um pânico, não é? E a falta de ânimo nos liga aos espíritos tristes, depressivos, que vão nos colocar para baixo. Então, por isso que me parece que essa lição, especialmente, não é, nos nossos momentos, gente, na vida a gente sempre está enfrentando alguns momentos difíceis, não é só agora. Vamos ter ânimo, não é? Inclusive, essa semana surgiram algumas, nas nossos grupos de estudos, não é? Alguém achou numa das revistas espíritas da época de Kardec, né? Que ele já começou a lançar essa revista espírita paralelamente à codificação, que naquela época estavam enfrentando a epidemia do cólera. Então, ali nessa revista, Kardec fala que as pessoas, então, estavam preocupadas, estavam assustadas. Então, nós podemos imaginar quão mais assustadas deveriam estar em 1800 e qualquer coisa, não é? Com os recursos que não tinham naquela época, né? E ele já comentou isso e como nós trazemos para a nossa situação agora. Não vamos ter medo, vamos ter fé e vamos ter ânimo. E é interessante, não é? Quando a gente está preparando a palestra, a gente vai recebendo umas inspirações por aí, não é? Eu liguei as redes, vi alguma coisa, uma mensagem, então tinha uma outra de um jovem que tem uma tremenda deficiência física. Não é o Marcos Rossi, que eu falo bastante nas palestras, é outro, que também tem os braços pela metade, as pernas, nem sei, porque na fotografia não dava para se ver, não é? E perguntaram para ele se ele era feliz, ele disse que era muito feliz, e como é que ele levava a vida, não é? Isso era uma entrevista, e ele só diz assim: desistir, nem pensar. Então, são pequenos lembretes para nós que eu acho que ajudam bastante, né? E outro ponto é que também nesse momento dessa passagem de Jesus, já no final, é quando ele diz para os seus discípulos: até agora vocês não pediram nada, pedi e recebereis. E ele está dizendo para nós, não é? Que são em momentos difíceis, às vezes a gente até não se pergunta, quantas vezes nos perguntamos: eu não tenho direito de pedir nada, porque eu sou uma privilegiada. E quantos de nós somos? Claro, enxergamos, caminhamos, temos uma casa, temos família, vamos pedir o quê? Mas Jesus nos diz: pedi e recebereis, porque Ele quer que a gente fique mais próximo. Quando a gente vai pedir, a gente tem que parar, pensar: o que eu vou pedir, não é? Eu vou pedir equilíbrio, vou pedir discernimento, não é? Já que eu não vou pedir nada material, eu vou pedir os meus amigos, não é? Eu vou pedir que eu seja mais equilibrada. Então são esses pedidos, não é, que nós podemos fazer, devemos fazer, porque Ele está nos dizendo, e Ele nos conhecia profundamente, né? E nós podemos também recorrer ao nosso grande palestrante Haroldo Dutra Dias, não é? Que ele fez uma palestra sobre ânimo. E ali ele diz assim, que a vida nos apresenta provocações, surpresas, né? Quando a gente vê, por exemplo, nós estamos agora enfrentando uma provocação da vida, não é? Mas é bem interessante porque ele diz assim: então como nós vamos enfrentar? Enche-te de calma e de ânimo até derramar. Então vamos buscar esse ânimo, né? Vamos buscar
essa calma, esse equilíbrio, para nós conseguirmos chegar no título da lição, que é a vitória real, que é assim, é a superação, né? O que é a vitória? O que é um campeão, um atleta, quando ele alcança a vitória, foi a superação de todos aqueles obstáculos e aquele treinamento, não é? Tudo aquilo é uma superação, né? E real porque é verdadeira, né? Então nós queremos chegar a essa vitória real com Jesus no nosso caminho, né? E Haroldo nos dá umas indicações. Como? Orar sempre, trabalhar, servir, aprender e amar. E eu gostaria de terminar com o Salmo 91, né, do livro dos Salmos, aquelas orações ao rei Davi, não é? E que eu acho que esse salmo vai nos ajudar bastante nesses dias. Não é? O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E Ele vai mandar os anjos para nos guardar em todos os caminhos. Que nós tenhamos sempre essa companhia para encontrarmos as pegadas de Jesus no nosso caminho. Muito obrigada.